Queridos, abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 23. Glórias a Jesus. Vamos dar continuidade do que falamos começamos a falar a semana passada. Aleluia, Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Não, gente, vamos lá. Mais forte, gente. No 3 de novo. 1, 2, 3. Aleluia. Tem aleluia aí ou não? Queridos, neste propósito que nós iniciamos com o tema de crises emocionais, nós não viemos aqui para focar em si nas crises. A semana passada nós falamos o que é as crises em si. Alguém lembra o que é, gente? O que são as crises? A depressão, o que é em si a depressão? Ela não é o grande problema. A ansiedade também não é o grande problema. A crise de pânico não é o teu maior problema. Isso é apenas um sintoma. O teu corpo está gritando e dizendo: tem algo aqui precisando ser resolvido. É o sintoma, irmão, ela não é o problema. Existe algo dentro de você que está causando ela. E aqui nesse dia a gente não estamos tratando sobre elas em si, nós estamos falando sobre a causa, a origem do problema. Escute isso. Uma febre. O que geralmente causa uma febre? Infecção. O que mais, gente? Inflamação. O que mais, gente? Gente, quem dá mais, gente? Dor. Imunidade baixa. Gente, você entende que o problema não é a febre? Qual é o problema? É a infecção. É o que está causando a febre. A febre, na verdade, ela não é ruim, ela é boa, porque ela está avisando: olha, tem algo que está errado e precisa ser resolvido. Está entendendo isso aqui? Então a depressão que de repente você esteja vivendo, a crise de pânico e a ansiedade não é o grande problema na sua vida. Existe algo que está gerando, causando isso. E é nisso que a gente estamos focando. No que está gerando, no que está causando. Semana passada eu falei isso, eu vou falar de novo. Uma árvore, ela é constituída de 3 partes. A parte que fica debaixo da terra é o que, gente? É o que, gente? Depois da raiz vem o que? O tronco. E depois do tronco? Gente, vamos de novo. Depois do tronco é o que, gente? É os galhos. Nos galhos nasce o que? Nasce o que? Além das folhas, os frutos, gente. Amém? E como que a gente sabe se uma árvore ela é boa ou não? Pelos frutos, o que ela está produzindo. Entendeu? Se está produzindo fruto ruim, o problema está onde? Nos galhos? O problema está nas folhas? No tronco? Aonde que está o problema? Você entende que a gente está atrás da raiz do problema? É atrás da raiz do problema que a gente está atrás. Compreendeu isso, gente? Então o médico, quando ele passa para você
um remédio para dar uma amenizada, para segurar, é para você alcançar a raiz do problema e tratar. Quantos estão entendendo isso aqui, gente? Eu vou devagarzinho, você vai entendendo, nós vamos chegar lá. Então a gente está entendendo, achar isso no homem, em nós, e a gente estamos buscando entender isso no espírito, na alma e a gente está buscando compreender onde estão a origem desses problemas, e possivelmente eles estão no espírito. De novo, vai ficar bonito. Então desde o primeiro dia a gente estamos falando sobre isso. Estamos buscando achar a origem do problema. Está compreendendo isso aqui? Por exemplo, uma depressão. Uma depressão ela pode ser do espírito, uma depressão ela pode ser da alma, e uma depressão pode ser do corpo. Pode ter 3 causas. A depressão pode ser causada por um espírito de enfermidade. Eu não sei se você já viu, mas eu já vi uma pessoa manifestada parecendo que está com crise de pânico, gente. Quem que estava causando um problema na vida daquela pessoa naquele dia? Era um espírito maligno. Pergunto, todo problema psicossomático é de cunho espiritual? Não. Então a depressão pode ser do espírito, como ela pode ser da alma. E a alma fala do que? Da psique, fala das emoções, dos sentimentos, de coisas não resolvidas, e isso pode estar gerando problemas. E a depressão pode ser também do corpo, por questões de vitaminas, hormônios, e aí vai. Só que a depressão também pode ter cada uma dessas, aliás, uma dessas causas, espírito, alma e corpo, uma delas, como pode ter 2, como pode ter as 3. Por exemplo, o problema pode ser maior no espírito, é espiritual, mas na alma também existe um problema, mas o que está mais afetando é o espiritual, que está atingindo a alma, potencializando o que já tem na alma, que está afetando o que? Você está entendendo que um vai atingindo o outro? Compreendeu, gente? Gente, vamos chegar lá. Então é atrás dessas origens, desses problemas que a gente estamos atrás. A gente não estamos se atendo aos frutos. Lembra da árvore? Não estamos nos atendo aos frutos. Se eu quero melhorar o fruto, eu preciso melhorar o que? A raiz. Você está entendendo? Então no primeiro dia a gente tratamos sobre a nossa humanidade. Nós somos homem, não super-homens. E algo que desde o primeiro dia eu estou fazendo vocês guardar é essa frase. Repita comigo: toda espiritualidade que nega a nossa humanidade, ela é doente, não é sadia. Guarda isso com você. Toda espiritualidade que faz você negar a sua humanidade, ela não é boa, ela é doente, gente. Ela é ruim. No segundo dia a gente começamos a tratar a questão espiritual. E aí mostramos dentro da Bíblia espíritos de enfermidade que causam. E como esses espíritos entram na vida de uma pessoa, existem portas. Por essas portas ele consegue ter acesso à vida das pessoas. Só de quem de vez em quando vem para a igreja? Não, de quem já está dentro da... E nós falamos quais eram as portas. Semana passada nós tratamos da questão da alma. Nós tratamos sobre os tatus. Lembra dos tatuzinhos? Quem estava aqui, gente, lembra dos tatuzinhos? Lembra dos tatuzinhos? O que são possivelmente, gente, os tatuzinhos? Sentimentos. Você não lembra, gente? Meu Deus do céu, gente. Sentimentos não resolvidos, né? Não é? Eles não estão resolvidos, então eu faço o quê?
Deixa eu fazer uma pergunta. Eu falei essa semana passada, eu vou falar de novo. Um tatu, gente. Imagine você pegar um tatu vivo, um tatu. Imagine você cavar um buraco e colocar ele lá dentro e jogar terra. Esse tatu vai morrer? Esse tatu vai morrer, gente? O que é que vai acontecer com ele? Ele vai o quê? Vai sair por um outro? Ele não saiu ali, mas que ele vai sair em outro lugar, ele... Então nós falamos sobre isso, sobre coisas que nós pegamos na nossa vida, não resolvemos, decidimos enterrar, mas o tatuzinho não estava morto, estava vivo. E de repente surgiu na nossa história agora, e está dando problema. Lembra disso? Só que eles não causam apenas crises emocionais, Diego e Samuel. Eles causam comportamentos prejudiciais. E aí nós falamos um pouco sobre esses comportamentos. Nós falamos sobre o deslocamento, foi um dos comportamentos. O que seria, pastor, o deslocamento? Deixa eu te explicar algo. Tudo que eu e você não resolver com quem nós tiver que resolver, alguém vai pagar essa conta. Vou exemplificar para você. Você tem problema com seu pai e com a sua mãe. Aí você casa e sai de casa. Como você não resolveu com o pai e com a mãe, o problema que você tinha com eles não resolvido, o tatuzinho você enterrou, mas ele está vivo, no seu casamento ele vai aparecer. E quem vai pagar a conta ou é o seu marido ou é os seus filhos. Você vai deslocar a dor, o problema, para uma outra pessoa que não tem nada a ver. E talvez isso esteja acontecendo com você. Nós falamos sobre um outro comportamento. Qual é o outro comportamento? A generalização. Quem lembra desse comportamento, gente? Uma pessoa que foi ferida e que tem um tatuzinho que está enterrado, mas está vivo, ela geralmente tem o hábito de dizer, sabe o quê? Todo mundo trai. Todo mundo? Não existe gente fiel. Ela generaliza. É o que ela faz. Todo pastor é ladrão, porque ela teve problema com um pastor e agora todos os pastores estão pagando o que ela não resolveu com aquele determinado pastor. Nenhum homem é fiel. Por ela não resolver algo com, de repente, no casamento, ela ou ele, agora todos os homens não são fiéis. Isso é a generalização, gente. Outro comportamento: infantilização na área afetada, lembranças recorrentes e sonhos. Sabe aquela pessoa com quem você não se acertou? Geralmente você deve ter sonhos constantes com ela. Sonha 2, 3 vezes na semana, porque existe algo que não está resolvido. E deixa eu entrar agora da onde nós paramos. Repetição de dor, gente, é outro comportamento prejudicial. Escute isso daqui. Isso aqui é um dado de uma pesquisa que foi feita. Isso aqui é verdade, é real, não é achismo, é algo real. Escuta isso. 70% das pessoas que se divorciam e não resolve os tatus, os problemas, e dentro de um ano mais ou menos se casa novamente, essa pessoa vai se divorciar. 70% foi a estatística, gente, de pessoas que não resolvem um problema quando sai de um casamento. Em vez de resolver, amadurecer, ficar sã, vai buscar suprir a sua carência e já entra em um outro casamento. Em menos de um ano, provavelmente esse casamento faça parte desse índice aqui. Logo, logo vai haver divórcio. Por quê, pastor? Porque o que eu não resolvi no meu primeiro casamento eu vou levar para o meu segundo. Está entendendo isso aqui, gente?
outra coisa que acontece, distorção da realidade, é outro comportamento. Distorção da realidade. Pastor, o que é distorção da realidade? É eu olhar com a ferida. Por exemplo, se o pastor Marcelo, ele pisou na bola comigo, e eu estou machucado, magoado com ele, quando ele pedir para mim fazer algo dentro daquilo que ele me machucou, eu vou olhar com outro olhar para ele, imaginando que ele está querendo o quê? Novamente tocar na minha ferida, machucar de novo. Ele não está querendo me ofender, mas eu estou entendendo que ele está querendo me... Entende distorcido. Está entendendo isso aqui? Como eu posso dar um exemplo? Vamos ver um exemplo. Vamos imaginar que o presbítero Wellington, ele mentiu para mim. Nós fez um negócio e ele acabou mentindo para mim. Quando ele vir falar de negócio para mim, como que vai ser o meu olhar para ele? Ah, tem alguma coisa aí. E eu posso pegar dele e levar também para outro. Pode haver o deslocamento também. Então é por isso que a gente precisa, gente, resolver as nossas coisas. Eu estou dando algo superficial. Eu falei de algo assim, simples. Mas existem coisas que são mais profundas. E aqui eu falo do último comportamento prejudicial, e a gente entra em outras coisas. Olha isso daqui. Você sabia que toda pessoa que é ferida em uma área, ela pode se tornar feridor naquela mesma área? Quem nunca ouviu isso? Olha, quando eu casar eu não quero ser igual ao meu pai. Quando eu casar eu não quero ser igual ao meu, mas quando entra num casamento se comporta como o pai. Por quê? Porque existe algo que não foi resolvido, e o que não resolvi eu estou reproduzindo aqui hoje. Isso é um outro comportamento prejudicial. Então deixa eu dizer algo para você. Não resolver os tatus custa muito caro. Não resolver os problemas com quem precisamos resolver custa muito. Além de crises emocionais, vai gerar em nós comportamentos prejudiciais. E os danos não param por aí, existem outros. Semana passada nós falamos sobre as 4 áreas. Quantas áreas, gente? Aliás, eu falei sobre 3. Faltou uma, é no que a gente vamos tratar hoje. Semana passada nós falamos sobre a área livre, falamos sobre a área cega e sobre a área oculta. Tratamos bem isso daqui. Só que faltou uma área, a área desconhecida. Repita comigo, a área desconhecida. É isso que a gente vamos tratar um pouquinho mais a fundo hoje aqui. Coloca para mim aqui Salmos 139. Por que eu coloquei esse texto aqui de início? Salmo 139, versículo 23. Por que eu coloquei esse texto aqui? Porque a gente estamos falando ao mesmo tempo, quando a gente trata de cura interior, libertação, estamos falando sobre santificação. A gente estamos buscando cuidar de cada uma dessas áreas, como o Senhor nos pede. Que o Deus de paz vos santifique em tudo. Só que Deus, Ele quer nos santificar, mas Ele pede de nós o quê? Uma atitude. Eu preciso fazer parte desse processo. Não é Deus que vai trabalhar sozinho me santificando. Eu também preciso fazer parte desse processo de santificação. Deus, Ele me libertou, me santificou para a glória dEle. Hoje eu não fumo mais cigarro, hoje eu não bebo, hoje eu não falo mais palavrão. Mas além de Deus querer fazer isso na minha vida, teve que ter uma atitude de quem? Minha. Não dá para mim pegar a responsabilidade e jogar para quem? Para Deus e dizer: Deus, faz em mim. Quando você ora e diz: Deus, me santifica, faz uma obra em mim, te prepare. Eu tenho uma notícia para você: Ele vai te jogar em situações para te santificar e te deixar da forma como Ele está dizendo na palavra dEle. Entenda, o Evangelho não funciona de uma maneira mágica, irmãos.
Não é assim, Deus? Está faltando os frutos do Espírito na minha vida. Me dá amor. Aí Deus, com a varinha de condom, vai fazer o quê? Receba amor. É, não é? É muito que amor? Receba, Marcelo, seja cheio de amor. Gente, você acha que é assim? Não, Deus de repente vai colocar uma pessoa difícil de lidar, de conversar, e ali você vai aprender a amar de verdade. É, mano? Meu Deus, olha, é cada olhar. Gente, é assim que Deus trabalha. É, mano? Aí nós vamos aprendendo a amar como? Na prática. Eles falam, Jesus, aquele abençoado. Tem hora que dá vontade, não é? Jesus, aquela, olha. Mas o que é que nós sai? Nós vai pra oração. E quando a gente está orando, a gente está buscando praticar o Jesus. Eu não gosto dele, das atitudes dele, mas eu estou aqui e eu te peço, muda ele, transforma ele. Ao mesma hora que você está pedindo para Deus transformar lá, Deus está trabalhando e te aperfeiçoando amor aqui. E ele diz, eu te ensino a amar, eu te ensino a suportar, eu te ensino a lidar. Dessa forma Deus está nos santificando, gente. Você compreende isso, sim ou não? Então quando a gente vai falar sobre cura interior, libertação, nós estamos buscando tratar cada uma dessas áreas para santificá-las para a glória de Deus. Salmo 139. Olha só o que diz. Sonda-me, ó Deus. E conhece o que, gente? E conhece o que? Prova-me. E conhece os meus pensamentos. Aleluia. Escuta isso. Quando a gente diz para Deus sondar, ou o salmista está aqui dizendo, sonda-me. Essa palavra sonda-me significa procurar, investigar, examinar. Eu vou repetir. Essa palavra sonda-me significa investigar, procurar e examinar. Você já vai entender o porquê disso. Mais para baixo diz, sonda-me, ó Deus, e o que? Conhece o que, gente? Conhece o que, gente? Conhece o meu coração. O salmista, em outras palavras, está dizendo, aprofunda o conhecimento a respeito de mim, ó Deus. Vai aonde eu não estou enxergando. Alcança aqueles lugares que eu não tenho nem noção de que existe em mim. Você sabia que existe muita coisa de nós, Ana, que nós desconhecemos de nós? Você sabia disso? Existe muita coisa que eu e você não conhecemos a respeito de nós. Você sabia disso? Vou te explicar e exemplificar isso. Um iceberg, gente. Eu disse o quê? Um iceberg. Existem aqueles que são pequenos, mas existem aqueles que são o quê? São... Para nós, aquela parte você olha e fala, meu Deus do céu, como é grande. Mas quando você vai olhar para baixo, a parte de baixo é maior ou menor do que a de cima? Gente, a parte de baixo do iceberg é maior ou menor que a de cima? Menor? Quem acha que é menor, levanta a mão, gente. Quem acha que é maior, levanta a mão. Quem não tem mão, levanta a mão. Vamos de novo? Quem acha que é maior, levanta a mão, gente. Melhorou, você vê como é que é? Quem acha que é menor, levanta a mão. Tem uns ainda que ficaram ali, né? Ficou neutro. Escuta isso. O iceberg, a parte menor é a parte de cima. A parte maior é a parte de... O que se vê parece ser grande, mas não é, porque o que está embaixo é algo gigantesco.
Pastor, o que isso quer dizer com essa palavra? Tudo. Consciência, pré-consciência e inconsciente. Vamos falar da alma, da mente, do nosso psique. Consciência, o que é consciência? É tudo o que está aqui agora. O que é consciente para mim é eu ver vocês aqui de frente para mim, eu falando isso é consciente. Está na minha consciência. Pastor, pré-consciente, o que é? O que não está na minha consciência, mas eu consigo ter acesso. Quer ver? Qual é o nome da sua mãe? Estava no pré-consciente dele, e ele trouxe para consciência. Ele não imaginava que eu ia fazer essa pergunta, porque a consciência dele está focada o quê? No que está sendo pregado aqui. Mas eu fiz ele acessar a pré-consciência dele. Pastor, o que é a consciência? É o que se vê do iceberg, junto com um pouquinho do pré-consciente. Porque o que está no pré-consciente a gente consegue acessar de maneira fácil. Está entendendo isso aqui, gente? Dá um exemplo. Qual o nome do seu marido? Luiz. Glória a Deus. Ela acessou essa informação. Pastor, o que é o inconsciente? É o que eu e você não conseguimos acessar e que existe dentro de nós. Vou repetir. O inconsciente é a parte maior que existe em nós, porque lá está armazenado toda a informação, desde quando a gente era mais novo até agora. E lá existem coisas das quais nem eu e nem você se lembra, que vivemos e passamos. E por causa dessas coisas que nós vivemos e passamos, hoje nós estamos vivendo e passando pelo que nós não esperávamos que íamos viver. Mas eu tenho uma notícia para você aqui nessa noite de hoje. Se tiver uma mão levantada, eu já libero essa palavra. O Deus que sonda e conhece coração, Ele já está presente aqui, e Ele é poderoso. A Bíblia diz que Ele não só sonda, mas Ele esquadrinha, Ele procura, Ele examina, e Ele traz o que está lá embaixo para cima, só para eu e você sermos curados na presença dEle. Você recebe isso aqui, gente? Olha só, eu não processo com a minha mãe, eu não processo com a minha mãe. Eu tive acho que muita gente já ouviu falar aqui sobre eu e minha mãe, testemunho. Hoje é um testemunho. Mas eu e minha mãe tivemos a conexão entre eu e ela rompida, gente. Eu e ela não se tratava como mãe e filho, se tratava como dois estranhos. E aí vai, gente. E nesse processo de cura, deixa eu dizer uma coisa para você. Processo de cura interior não é algo simples. Como assim, pastor? O processo de cura interior é como se houvesse... É uma cebola. Uma cebola tem uma camada ou várias camadas? Tem quantas camadas, gente? Várias. Então você tira uma para acessar outra, tira outra para acessar outra. É assim ou não é? Assim é na cura. E eu, nesse processo, buscando a cura no Senhor, entre eu e a minha mãe, eu não imaginava o que havia dentro de mim. Porque escuta, o problema, o sintoma que apareceu, a desconexão quando aconteceu, parecia que o problema era porque ela tinha feito algo aqui, ó, no presente. Quando aconteceu isso, houve uma desconexão entre eu e a minha. Só que quando uma pessoa geralmente chega para nós para contar um problema, o problema nunca está só naquela esfera. Geralmente o problema é o que? É maior. O problema não é aquele tamanho, geralmente. Geralmente é assim, gente. O problema sempre é
mais profundo, é maior. Aí eu imaginava que o problema que eu tinha com a minha mãe começou aonde? Aqui. Mas o problema que eu tinha começado com a minha mãe, eu tinha começado lá. Aí eu nesse processo, e aí um dia Deus me conduziu em uma oração, algo profundo. Deus me levou mais ou menos quando eu tinha entre 7 e 9 anos de idade. Ou seja, o que eu achei que tinha começado aqui, já tinha começado aonde? Lá atrás. O problema é que a bomba estourou o quê? Aqui. Aqui só fez disparar o problema, a conexão acontecer. Mas esse processo já estava acontecendo lá atrás. Então entenda, de repente o que você está vivendo não foi causado por algo que você acha que aconteceu agora. De repente o problema já aconteceu lá. E é isso que a gente precisamos acessar. Pastor, como é que eu acesso? Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Com a ajuda do Espírito Santo. Escuta isso. Eu não sei se você já ouviu isso. Quando a gente vai atender pessoas, já peguei casos, já ouvi de pessoas dizerem o seguinte: pastor, eu acho que aconteceu tal coisa comigo. Eu acho que aconteceu tal coisa comigo. Só que eu não sei. Por quê? Partes daquela memória, daquela lembrança foi apagada. Sabe por quê? O sistema da nossa mente é inteligente. Gente, estudar anatomia é uma coisa maluca, gente. Não tem como você não estudar e não ver a mão do próprio Deus em nós, cara. A criação de Deus é a coisa mais linda. O funcionamento é algo tremendo. Escuta, a nossa mente, para proteger a gente de um trauma violento, o que acontece? Apaga. Você não entendeu? Deixa eu te explicar. Você já ouviu ou conhece alguém que sofreu um acidente de carro, de moto, algo do tipo, e diz assim: eu não me lembro o que aconteceu? Você lembra disso? Já ouviu isso? Gente, quem já ouviu isso aqui, pelo amor de Deus? Deixa eu ver. Já ouviu? Glória a Deus. Sabe por que isso aconteceu? Porque a mente é inteligente. Ela apagou aquele momento. Porque se ela não apagar, seria muito traumático para aquela pessoa. Então quando a gente vai trabalhar essa questão, existem e essas coisas estão aonde, gente? No que é profundo. É difícil ter, mas nós conhecemos um Jesus que é lindo. Nós conhecemos um Jesus que é especialista no homem. Não, eu não sei se você crê nisso, mas eu vou liberar. O nosso Jesus fazia parte da Trindade. Quando o Papai do Céu disse: façamos o homem a nossa imagem e façamos ele a nossa semelhança. Quem criou eu e você foi o nosso Jesus, foi o nosso Deus. Então ele conhece o homem como ninguém. Para ele acessar esse lugar comigo e com você é nada para ele, meu irmão. Houve um caso, escuta isso. Houve um caso de um homem, tinha filhos, ele não podia, ele não suportava o choro dos filhos dele. Os filhos dele começavam a chorar, gente, era algo assim terrível para ele. Ele foi buscar ajuda e buscar entender o que estava acontecendo. Ele foi compreender o que estava acontecendo. Com muita investigação. Quando eu digo investigação, gente, é um mapeamento espiritual. Buscando compreender, entender com oração. Deus trouxe à tona o que estava no inconsciente dele. Deus trouxe à tona o que estava no inconsciente dele. E o que era que estava no inconsciente dele? A babá dele.
não suportava ouvir ele chorar e mandava ele se calar, se calar. Eu não suporto ouvir o seu choro. Pastor, mas algo assim causava isso nele? Você já ouviu algum caso de uma mãe não suportar ouvir? Foi uma mãe ou foi um pai que não suportou o choro do filho e matou ele? Lembra disso? Foi ou não foi? Provavelmente foi isso que aconteceu. Ele viveu algo na infância, só que talvez ele não tinha essa informação que você está tendo hoje. Ele acabou fazendo a besteira que fez. Mas o nosso Jesus é lindo, gente. Ele cura o que tiver que curar, seja na alma. Irmão, nosso Jesus, ele é tremendo, ele é especialista. Ele cura, gente, pessoa que não vê. Ele cura pessoa que não ouve. Ele cura pessoa que não anda. Ele expulsa demônio onde tiver. E ele também cura feridas dentro da alma. Se tiver a mão levantada, eu profetizo. Foi por isso que ele foi para a cruz do Calvário. E está escrito que pelas suas pisaduras eu e você podemos ser curados. Tá entendendo isso aqui, gente? A hora já se foi, gente. Deixa eu ver, pastorzão, você me deu a dica hoje. Glória, dá para terminar. O pastor deu a dica hoje. Gente, primeiro dia ele me deu um horário. Pedi perdão, falei, não, perdoa aí, passei do horário. Segundo dia ele estendeu um pouquinho. No terceiro, estendeu. Hoje ele me deu a dica, ele falou, não, olha aqui, ó, tá tudo certo. Gente, eu falei isso desde o primeiro dia. A gente estamos tratando sobre essa questão de cura interior. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Nenhuma dessas informações, nenhuma vai fazer sentido para você se você não tiver uma postura diante da sua dor. O saber da sua dor, o compreender como é que funciona, inconsciente, consciente, pré-consciente, não vai mudar nada na sua vida se você não decidir encarar a sua. Pastor, como vencer crises emocionais na área da alma? A primeira postura qual é? Encarar a dor. A pergunta é, quer ser curado? Essa é a pergunta que Jesus chegou no tanque e fez para o homem. Você quer ser curado? Hã? Se quer ser curado, tem que ter peito para suportar o processo. Porque você vai lidar com sua dor. Pastor, mas eu senti muita dor até hoje. Você vai precisar sentir para nunca mais ter que sentir novamente. Como você acha que eu curei a minha relação, a minha conexão com a minha mãe? Fui olhando e falando, eu e minha mãe não dá certo. Minha mãe lá e eu cá. Não foi assim. Fui olhando e falando, Deus, tem algo errado entre eu e minha mãe, preciso resolver. E em oração eu falava, Deus, tem algo errado, eu estou encarando minha verdade. Semana passada nós falamos isso. João 8,32. Coloca aqui João 8,32, por favor. João 8,32. Olha só o que está escrito. E conhecereis. Vamos lá, gente. E conhecereis, e a verdade vos libertará. Amém? Jesus é a verdade que liberta e nos leva para o céu. Agora existe outra questão. Eu aprendo um princípio com Jesus aqui sobre verdade. Toda cura interior se inicia com verdade. Se inicia com... Qual é a verdade que existe na sua vida, que você sabe que está aí, que você precisa encarar de uma vez por todas? Qual é a verdade? Qual é a verdade que... Gente, deixa eu fazer essas perguntas aqui para você. Existem áreas
de sua vida que você teme enfrentar a verdade? Existe? Já percebeu que é difícil falar e escutar a verdade? É ou não é? Tem situações que é difícil, não é, a gente falar a verdade? E escutar a gente? É, não é? A gente fica como? Que nem o seu Madruga, não é? É assim, não é? E já percebeu que nós também temos medos de enfrentar nossos sentimentos? Só que a única forma e maneira de ser curado é enfrentando. Não tem outra maneira, outro jeito. Sábado eu preguei sobre isso, sobre José. José foi um homem muito usado por Deus. José foi muito honrado só que ele era alguém que estava ferido na alma. Era alguém que estava ferido na... Você acha que o processo de cura interior dele durou quanto tempo? Foi da noite pro dia? Você entendeu o mistério, né, meu irmão? A cura dele demorou mais ou menos de 1 para 2 anos, quando ele encontrou os irmãos dele. Porque quando o Senhor vai colocar os irmãos dele de frente com ele, já tinha passado 21 anos. E a ferida ainda estava lá. Já se passou não sei quantos anos e a ferida ainda está aí. Só que hoje Deus marcou esse encontro e está fazendo uma pergunta para você. E a pergunta é: você quer ser curado? Se quer ser curado, tem que encarar a verdade. Não existe outro meio. Ou encara a verdade ou vai ficar com a dor. Pastor, o que você fez? Eu tive que encarar que eu e minha mãe não se tratava como filho. Ela me tratava como estranho, eu tratava ela como estranho. Depois de encarar a minha verdade, eu comecei a chegar em casa chorando e falar para minha esposa: me ajuda em oração. Aí eu e minha mãe não estamos bem, precisamos resolver isso. Mas você acha que foi da noite pro dia? Teve que ter aprofundamento. Eu tive que orar como o salmista orou, Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Versículo 24 de Salmos 139 diz isso: vê se há em mim algum caminho mau. O que é esse caminho mau? Talvez seja a falta de perdão que está aí dentro faz tempo. Você fala: isso daqui é imperdoável. Pastor, mas você não sabe o que eu vivi? Sim. Nem todo o processo de perdão é o mesmo, mas eu preciso encarar para liberar o perdão. O meu processo durou de José durou outro, e o seu vai durar mais quanto tempo? Como se inicia um processo de cura interior? Com a verdade. Qual é a verdade que está escondida aí? O tatu que você quis enterrar e que apareceu na sua história agora. Pastor, como vencer as crises emocionais? Primeiro, começando com a verdade. Qual é a sua verdade? A de José era: vocês me venderam. Ele deu um nome para a dor dele. Qual é o nome da sua dor? Eu fui abusado. Eu fui traído. Eu fui abandonado. Eu fui rejeitado. Eu fui agredido, eu fui agredida. Qual é o nome da sua dor? Ah, pastor, são muitas dores, mas você precisa começar por uma, irmão. É por uma primeiro. Resolve uma, depois vai para outra. Deus está falando para mim insistir, eu vou insistir, pastor. Mas você precisa iniciar isso o quanto antes. Encare a sua verdade. Segundo, pastor, como eu venço uma crise emocional, sendo que a origem é emocional, é da psique?
2 Samuel 14, 24, por favor. 2 Samuel 14, 24. Aqui eu termino. Meu Deus. 14, 24. Olha o que diz. E disse o rei: torne para a sua, e não veja a minha. Tornou, pois, Absalão para a sua casa, e não viu a face do. Que rei é esse aqui? Quem? Davi. Absalão era filho de Davi. Absalão matou o outro irmão dele. Absalão matou o outro irmão. Davi, depois de algum tempo, o filho dele voltou para casa e ele disse: eu te perdoo, mas faz o seguinte, vai para aquela casa e não veja a minha. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer de fato receber cura aí dentro de você, você precisa encarar o fato de que você vai ter que perdoar. Ah, pastor, é imperdoável. É, mas você vai ter que rasgar de uma vez por toda essa promissória. Chega, a vida não te deve nada. Você precisa perdoar e deixar aí quem tem que ir. Se te bateu, se te agrediu, se te abandonou, se te rejeitou, não importa. Isso é o que ele fez. Agora a questão é o que você vai fazer com essa dor. Hoje eu quero liberar e dizer: você vai rasgar essa promissória e vai decidir perdoar quem tem que perdoar. Pastor, o processo é de uma hora para outra. Não, mas você tem que começar. Você tem que começar. Entenda, perdão não é meio perdão. Repita comigo: perdão não é meio perdão. Isso não é perdão, gente. Meio perdão não é perdão. Ah, pastor, eu perdoo, mas assim, que nem Davi. Mora na mesma casa, mas eu não quero ver a sua. Não, eu quero profetizar que os mesmos sentimentos de Jesus o Senhor vai derramar dentro de você. E o que você não estava conseguindo fazer até hoje, que é perdoar, você vai conseguir perdoar, como Jesus Cristo fez. Exemplo de Jesus. Mas pastor, é difícil, eu sei. Jesus naquela cruz também passou um bocado para mim perdoar e te perdoar, mas ele disse: Pai, eles não sabem o que fazem, mas eu vou morrer por eles. Perdão não é meio, perdão é perdão. Um dia a gente fala sobre o processo de perdão. Nem todo mundo vai passar por esse processo, mas muitos vão passar por esse processo. É fácil perdoar um abuso? É fácil perdoar quem foi que matou meu filho, minha esposa, minha mãe? É fácil? Mas eu preciso encarar essa realidade e dizer: eu preciso perdoar. Você vai dormir e acordar com essa pessoa até quando? Porque enquanto você não perdoa, ele está na sua mente, ela está na sua mente. Você está trabalhando ele, ela está te acompanhando. Com quem menos você quer ter contato é com quem mais você tem contato. Posso falar uma coisa para você? É bom contar testemunho, gente? Gente, estou perguntando. É bom contar testemunho, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Mas antes do testemunho existe o processo. A pergunta de Jesus é: quer ser curado? Se quer ser curado, tem que passar pelo processo. Posso dizer uma coisa para você? Pode ser que você derrame lágrimas, chore um pouco e doa um pouco, mas depois disso, meu irmão, não vai ter mais dor para te acompanhar no resto da vida. Hoje eu estou aqui como testemunha viva dizendo: vale a pena perdoar, vale a pena encarar o processo, vale a pena aceitar a verdade, encarar a verdade de frente. Pastor, é só isso que se faz para ser curado? Não, é o início. Encara a verdade e libera perdão. Todo o processo de cura vai passar por isso, pastor Marcelo. Não tem jeito. Não tem jeito. Todo o processo de cura interior vai passar por isso. Ou eu aceito isso,
Meu Deus, já foi a hora. Jesus está trazendo uns mantos aqui. Ficar se lamentando e dizendo: por que aconteceu? Mais e mais. Isso só vai prolongar sua dor. O que eu faço, pastor? Aceita. Pastor, mas é assim? Para você ser curado, você precisa aceitar que aconteceu. Não aconteceu? O leite já não foi derramado? Você vai mudar o que nessa história? Você vai mudar o que nessa história? Nada. O que pode acontecer de mudança é em você. Amém? A mudança que pode acontecer é em você, é em mim. Aceita, aconteceu. Tem pessoas que não ficam negando. Quando diz, meu Deus do céu. Aí, pastor, eu vou terminar, pastor, deixa eu só entregar isso. Quando a pessoa não aceita que aconteceu, ela faz o quê? Ela diz: aconteceu, mas eu não vou encarar a verdade. Não é? Você não vai encarar, não? Então você vai ficar dentro da igreja morrendo. Estou falando assim dessa maneira para você entender. Lembra do tanque de Betesda? Jesus apareceu e tinha um monte do quê? De doente lá. Você vai ficar dentro da igreja naquele estado, doente, ferido, machucado, mas dentro da igreja. Pastor, mas eu estou dentro da igreja, mas com dor. Pastor, eu estou dentro da igreja, mas com enxaqueca. Pastor, eu estou dentro da igreja, mas com depressão. Pastor, eu estou na igreja, mas com ansiedade. Pastor, eu estou na igreja, mas está com pânico. Você vai empurrar isso com a barriga até quando? Hoje é noite. Você não caiu aqui de paraquedas. O Senhor te trouxe aqui para você ter um encontro com a sua verdade. Jesus te ama, e o que menos quer ver você sofrer é Ele. Aceita a orientação dEle. Encara o fato de que você vai ter que abraçar a mamãe, mas aceita primeiro o processo. Vai ter que lidar com o papai, que de repente você está como? Distante. Ele pode ser casca ruim agora, mas você passando pelo processo, você vai ver como você vai mudar, e as coisas entre vocês vai mudar. Você crê nisso, gente? Se coloque de pé. Pastor, mais uma vez, me desculpa pelo horário, meu pastor. E eu tenho que te dizer, o Senhor vai te curar se você aceitar. Coloque a mão no seu coração, e eu já passo para o pastor. Senhor, a minha oração é para que o Senhor Deus visite cada uma das feridas dos meus irmãos aqui nessa noite. A minha oração é para que o Senhor Deus ajude cada um dos meus irmãos a encarar as verdades que eles precisam encarar. A minha oração é para que o Senhor, meu Pai, ajude os meus irmãos a entrarem no processo para serem curados. Então, Espírito Santo, eu te peço, conduza a partir de hoje cada um deles. Conduza cada uma delas dentro desse processo de cura, Senhor. Deus, o Senhor me curou e o Senhor é poderoso para curar os meus irmãos. Então, em nome de Jesus, eu te peço, como o Senhor me conduziu, conduza os meus irmãos a serem curados. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.